nos seus negócios, para você poder dominar, para você ser cabeça e não ser cauda, porque você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser um derrotado, mas você nasceu para ser um vencedor em Cristo Jesus, amém? Como eu louvei nesse louvor, eu vou vencer e não posso retroceder. Muitas das músicas que eu escrevi, elas foram escritas em muitas fases da minha vida, em momentos em que eu passei dificuldade, em momentos que eu passei luta, em momentos que eu queria falar, que eu queria pregar, e muitas vezes eu não tive a oportunidade de subir no altar para pregar, porque muitas vezes muitos líderes me cortaram, muitas pessoas como eu posso dizer, me tiraram a oportunidade de falar quando eu queria falar. E aí veio a inspiração de poder compor um rap, de poder expressar ali aquilo que eu estava sentindo. E a minha vida, ela começa ainda na minha infância. A minha família sempre, no começo, sempre foi escravizada. Meu pai é escravo do álcool, minha mãe escrava do cigarro. E eu cresci vendo tudo aquilo. Quando eu completei mais ou menos 4 anos de idade, eu fui embora de Dourados. Eu nasci aqui nessa cidade, mas aí eu fui embora. Minha família foi embora devido a complicações financeiras. Meu pai não conseguia arrumar emprego e a situação financeira estava difícil naquela época. E aí a gente foi para o interior de São Paulo. Meu pai foi morar numa cidadezinha chamada Presidente Prudente. E ali a gente tentou fazer a nossa vida, a princípio. Meu pai tentou fazer a sua vida ali, mas ele não teve êxito, não conseguiu. Ficamos ali apenas alguns meses naquela cidade. E aí meu pai não conseguia nada, e foi uma luta, muitas pessoas ali nos perseguindo, pessoas ali querendo até mesmo tentar contra a vida do meu pai. E aí nesse momento, eu já devia ter uns 5, 6 anos de idade, em que a gente estava nessa cidade. E aí eu via meu pai cada vez mais afundar no álcool, eu via meu pai buscando outras religiões, minha mãe também começou a ser escrava do adultério, começou a trair meu pai, e eu via tudo aquilo, eu presenciava tudo aquilo. E aí, conforme foi passando o tempo, fui crescendo com ódio no meu coração. Meu coração começou a ter muito ódio, a ter muito sentimento ruim. E a minha irmã, ela sofria tudo isso, porque era a pessoa que estava mais próxima de mim, a pessoa que mais gostava de mim, e eu não gostava dela, e eu odiava a minha irmã. A gente brigava muitas vezes até de se retalhar, de se cortar, de ver o sangue descer mesmo, e não estava nem aí para nada, E a gente se odiava muito. Até tem uma foto que a gente tirou, que foi a maior luta para a gente tirar essa foto, porque eu não gostava dela, então eu não queria abraçar ela na foto. E o fotógrafo sempre falava assim: não, abraça tua irmã, ela é sua irmã, abraça ela para a foto ficar bonita. E eu abraçava ela assim, com aquele mau gosto assim, com aquela cara feia, e eu falava: não acredito que eu tenho que abraçar essa menina, dá licença, meu, não quero saber dessa menina perto de mim. E aí a gente tirou aquela foto, e a gente tem aquela foto até hoje. E aí quando a gente lembra dessa época, desse dia, a gente acaba dando muita risada, porque hoje a gente vê o que Deus fez na nossa vida. E aí depois que a gente saiu dessa cidade de Presidente Prudente, a gente foi morar numa cidade chamada Martinópolis. Uma cidade que ninguém que deve conhecer essa cidade, É bem no interior mesmo, bem lá no mato mesmo, bem afastado mesmo da capital de São Paulo. E aí, nesse momento que a gente foi para essa cidade, a nossa família começou mais ou menos a acertar o passo. Meu pai começou a ir para a igreja, minha mãe também começou a ir para a igreja. E aí Deus começou a falar, Deus começou a mostrar a vontade dele para a minha família. Deus, ali naquele momento a gente precisava de uma casa, precisava de um terreno. E quando a gente chegou ali, a única opção que a gente tinha era uma casa de 2 cômodos, para 4 famílias morar. Era a cozinha, era um quarto e o banheiro era fora. E aí dormia só o meu pai, a minha mãe e a minha irmã. E aí eu tinha que dormir na casa da vizinha, porque não tinha espaço para mim dormir.
Mas aí meu pai e minha mãe começaram a ir para a igreja, eles começaram a buscar Deus, e aí Deus começou a mostrar, Deus começou a revelar que ali Deus ia fazer a obra, que Deus ia preparar algo para a gente naquele lugar. E aí o tempo foi passando, meu pai foi correndo atrás de emprego, meu pai foi correndo atrás de moradia, e aí de repente ele foi conversar com o prefeito daquela cidade, e aí meu pai expôs aquela situação com o prefeito, e aí o prefeito acabou dando para ele um terreno, para ele construir uma casa. E aí, no mesmo instante, meu pai começou a correr, começou a ir atrás de material, e aí começou a construir a casa, começou a construir, aí até que a casa ficou pronta, e aí a gente foi morar naquele lugar, foi morar naquele bairro. Mas antes disso a gente passou por muita dificuldade, passamos por muitas aflições, mas o Senhor acabou nos dando a vitória. E aí a gente foi seguindo, foi buscando a Deus, minha família foi andando no caminho do Senhor, e chegou um momento em que minha família se afastou, né? E aí no momento que eu já estava adolescente, lá para os meus 13, 14, 15 anos, a gente morando ali naquele lugar, tinha uma casa do lado, e essa casa ela estava para ficar, e aí um casal de evangélicos acabou indo morar naquele lugar. E aí aquela mulher muito sábia chegou assim para minha mãe, conversando e tal, acabou fazendo um convite para ela ir para a igreja. Aí a minha mãe acabou indo para a igreja, minha mãe foi, se converteu, aceitou Jesus, né, se reconciliou com Cristo, e aí a obra foi começando, aí foi indo um por um, foi eu, aí depois, primeiro foi a minha irmã, depois foi eu. Aí eu fui, e aí nesse momento Deus começou a fazer a obra, Deus começou a operar na nossa vida. Aquele ódio que eu tinha no meu coração, ele foi saindo aos poucos. Quando eu aceitei Jesus, quando Jesus impactou minha vida, quando o Espírito Santo entrou no meu coração e me selou, aquele ódio que eu tinha, ele saiu fora. Aquele ódio que eu tinha foi transformado em amor. E aí hoje, se você perguntar para mim quem é a minha irmã, eu falo que a minha irmã é a minha melhor amiga. É a pessoa que está do meu lado, me dá bons conselhos, me ajuda quando eu preciso tomar uma decisão. Mesmo ela estando longe, ela sempre me aconselha com o melhor conselho, mesmo que eu falo, poxa vida, meu irmão está me dando esse conselho aqui, mas parece uma coisa tão chata, uma coisa assim, que não é o que eu quero, mas se você for parar para olhar, é o que um bom amigo faz, ele dá um bom conselho, mas muitas vezes para a gente não é um conselho que a gente queria ouvir. E muitas vezes Deus é assim, quando a gente precisa ouvir uma palavra de Deus, quando a gente precisa ouvir uma resposta de Deus, a gente quer ouvir aquela resposta que a gente quer ouvir. Mas muitas vezes quando Deus vem com a resposta dele, a gente acaba se entristecendo porque a gente não achava que era aquilo que Deus ia falar. Mas eu quero dizer, meu irmão, que quando Deus ele fala, ele sabe o que ele está falando. A palavra do Senhor diz assim, que o homem ele pode fazer os seus planos, mas a resposta ele vem de Deus. Se você faz um plano, se você faz qualquer projeto e coloca nas mãos do Senhor, e muitas vezes espera algo que você realmente colocou no seu coração, e às vezes não é para acontecer, não é para ser, e Deus faz o contrário daquilo que você queria, você pode ter certeza que é porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente até coloca Deus na parede, mas a gente não pode colocar Deus na parede. A gente tem que confiar que Deus está fazendo certo para a nossa vida. E aí eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e aí o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi me capacitando, o Senhor foi me dando o dom da palavra, o dom de cantar rap, o dom de pregar, e aí eu fui me capacitando, fui me amadurecendo na palavra, e aí eu fui orando, pedindo que o Senhor libertasse a vida do meu pai, que ainda ele estava sendo escravo da bebida, e cada vez mais ele piorava, e foi preciso a gente passar por várias situações. A minha mãe, quando ela aceitou Jesus, ela decidiu parar de fumar, né? Ela fumava desde os 13 anos de idade, e quando ela resolveu assumir um compromisso com Jesus, ela parou de fumar. E aí, quando ela parou de fumar, quando ela decidiu mesmo seguir firme, o problema começou a se agravar, porque aí o cigarro ele começou a causar nela aquela abstinência. Aquela abstinência, né? Falei abstinência. E aí, ela tinha problemas cardíacos e esses problemas eles começaram a se agravar. Ela começava a tomar remédio, os remédios não começavam mais a fazer os efeitos. E aí, a gente corria com ela para o hospital. E aí,
Chegou um dia que o médico ele diagnosticou que ele ia ter que fazer uma cirurgia. E aí foi o momento mais difícil da nossa vida, porque a gente não esperava que isso ia acontecer. A gente não esperava que ela ia passar por essa cirurgia, que ela ia ter que sofrer essa situação. E aí ela fez essa cirurgia, e depois que ela fez essa cirurgia, aí a gente teve que cuidar dela. Eu e a minha irmã, a gente teve que dar banho, teve que alimentar, teve que fazer de tudo por ela. E aí a gente ajudou ela na recuperação. Ela foi se recuperando. Quando ela já estava quase recuperada, aí ela foi acometida de um derrame, de um AVC. Justamente no dia que eu estava indo com ela para a igreja, né? Eu lembro como se fosse hoje. Ela caiu na minha frente assim, e eu fiquei apavorado, sem saber o que fazer. Chamava os meninos que estavam passando na rua. Tinha uns meninos assim passando na rua de bicicleta, falou: me acorde aqui, minha mãe está passando mal e tal. E aí eu sem saber o que fazer, aqueles meninos também sem saber o que fazer ali também ficaram desesperados. E aí a minha sorte foi que estava passando o filho do pastor da igreja, e aí ele correu com ela para o hospital. E aí foi diagnosticado ali que ela tinha sofrido esse acidente vascular, né, cerebral. E aí ela passou essa situação e demorou quase um ano para ela se recuperar. Mas um ano a gente passou ali ajudando ela a se recuperar dessa situação, desse trauma. E também quando ela já estava quase recuperada, aí foi diagnosticado mais uma vez que ela ia precisar fazer outra cirurgia de coração. E aí foi o momento mais crítico, porque a gente não sabia se ela ia sair viva daquele lugar, daquela sala de cirurgia. E aí a gente começou a orar, começou a buscar Deus. E aí antes dela fazer a cirurgia, ela dizia que estava preparada para o que desse e viesse. Se ela morresse, ela estava preparada. Se ela conseguisse sair daquela situação, ela também estava preparada para as consequências. E aí ela fez aquela cirurgia, só que ela não conseguiu voltar para casa, porque ela ficou 7 dias na UTI. E aí depois que passou esses 7 dias, ela acabou falecendo. E aí foi o momento em que o meu pai se revoltou, porque tudo meu pai culpava Deus, tudo era por causa de Deus. A minha mãe tinha morrido por causa de Deus, tudo foi Deus. A situação que a gente estava vivendo naquele momento era culpa de Deus, porque Deus não quis fazer um milagre. E muitas vezes a nossa vida é assim, tudo a gente quer culpar Deus. A gente quer uma coisa e muitas vezes Deus não faz o que a gente quer, e a gente fala: isso não está acontecendo na minha vida porque é culpa de Deus. Deus não está me dando isso porque é culpa dele. E muitas vezes, meu irmão, Deus ele faz as coisas de uma maneira que a gente não consegue entender. E a gente não entendeu por que aquilo estava acontecendo. Meu pai não queria entender o porquê aquilo estava acontecendo, mas tudo fazia parte do plano de Deus, da salvação do plano de Deus para a nossa família. Muitas vezes você quer que Deus faça algo na sua vida, mas Deus sabe qual é a consequência de amanhã, qual é a consequência que vai ter a sua vida se você conquistar aquilo que você está almejando, que o seu coração está almejando. Muitas vezes o que você está querendo, às vezes não é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é muito maior para a tua vida. Algo que você está assim, almejando, desejando, às vezes é algo tão pequeno diante daquilo que Deus quer colocar na tua mão. E aí, às vezes não acontece e você culpa Deus. Fala: Deus não está nem aí para mim, Deus não quer nem saber, Deus talvez nem se importa comigo. Mas é aí que eu quero dizer para você, meu irmão, Deus ele se importa com você. No momento em que você está passando por uma situação difícil, por uma luta, por uma tribulação, e às vezes você fala assim: puxa vida, Deus está em silêncio, Deus não fala comigo, sabe? Às vezes eu busco na palavra e às vezes não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo entender o que Deus está querendo falar comigo. É aí que Deus está trabalhando. Diz uma frase que diz assim, que quando Deus está em silêncio, é aí que Ele está trabalhando. Muitas vezes o silêncio de Deus ele chegou para a tua vida. Às vezes chegou um momento que Deus falava, e que Deus revelava, e que o louvor falava, que o louvor te tocava, e você falava: Deus está falando comigo, oh glória, aleluia, eita glória. Você entrava no mistério, quando Deus falava com você. E hoje, você tenta procurar uma resposta para algo que você quer, até mesmo para um propósito que você tem no seu coração, e Deus não fala, Deus está em silêncio. Mas eu quero dizer que é porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. E eu quero dizer para você que quando o silêncio de Deus passar, meu irmão, aí você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena ter passado por tudo isso.
valeu a pena ter passado pela luta, valeu a pena ter passado muitas vezes pela aflição, valeu a pena muitas vezes ter chorado no meu quarto de joelho dobrado, orando, buscando a Deus, valeu a pena, porque hoje eu posso contemplar que o que Deus tinha para mim era muito maior do que eu desejava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o meu pai ele começou a indagar essa situação, por que havia acontecido aquilo. E aí o meu pai começou a se afundar mais ainda na bebida. Aí ele começou 24 horas beber e se afundar na bebida. E aí ele queria saber de mais nada, não queria ir para a igreja, não estava nem aí. Não estava nem aí. E aí Deus acabou preparando para ele uma outra esposa, uma mulher da igreja. E foi uma luta também para essa mulher ficar com ele, porque ela era da igreja e ela queria que ele ficasse firme, que ele buscasse a Deus, mas só que ele não queria saber, ele não estava nem aí. E aí ele começou a se afundar, começou a ficar pior do que ele já estava. E aí chegou um dia que ele estava assim na rua, e aí ele já estava já loucão, já de tanto beber. E aí ele acabou tendo um surto, ele acabou desmaiando e ficou um dia e uma noite em coma no hospital. E aí nesse momento assim ele foi para o hospital, ficou ali no hospital se recuperando. E aí quando ele acordou, aí ele acordou totalmente diferente, com um pensamento diferente. Ele acordou falando assim: eu preciso buscar Deus, eu preciso ir para a igreja, eu preciso estar na presença de Deus, porque isso que eu passei era para mim estar debaixo da cova, era para mim ter morrido, porque eu sei o que eu passei naquele momento, mas Deus me deu uma segunda chance para mim ir para a igreja, para mim consertar a minha vida diante do altar. E aí, quando meu pai saiu daquele hospital, ele já foi direto com o desejo de ir para a igreja. Quando chegou a noite, ele chegou falando para a esposa dele, para a mulher que Deus tinha preparado para ele, dizendo assim: eu quero ir para a igreja, eu quero buscar Deus, eu tenho que buscar Deus porque Deus me deu uma segunda chance e eu quero buscar Deus, eu quero ser uma nova criatura. E aí meu pai, ele começou a caminhar os seus passos no caminho do Senhor, em direção ao Senhor. E aí hoje quem vê o meu pai, vê uma pessoa totalmente diferente, porque quando meu pai estava no mundo, quando meu pai estava escravo da bebida, estava sendo escravo do diabo, o meu pai ele era uma pessoa rancorosa, uma pessoa ignorante. Ele falava mal dos pastores, ele falava mal de que os pastores eles só roubavam os crentes, que queria tirar dinheiro do povo, que todo pastor era ladrão, que era isso, que era aquilo, que ele nunca ia para a igreja por causa disso, que pastor não valia nada, que pastor não prestava. Mas só que quem vê ele hoje, vê ele totalmente transformado. Antes dele aceitar Jesus, ele era uma pessoa que não estava nem para nada, não cuidava da aparência, andava todo largadão, todo relaxadão. Mas hoje não, hoje ele aceitou Jesus, hoje ele é bonitão, está andando nos panos, umas camisetinhas assim de gola social e tal, daquele jeito. E aí ele chega, antes mesmo do culto começar, antes mesmo da igreja abrir as portas, ele já está lá na igreja para adorar a Deus, para agradecer a Deus por aquilo que ele fez. E eu louvo a Deus porque Deus ele fez isso na nossa vida, na nossa família. Eu estou contando aqui resumidamente porque é muita coisa que Deus fez, muita coisa que Deus operou na minha vida, na minha família. E se eu for contar aqui, demora muito tempo, e eu não quero demorar muito tempo. E aí Deus ele trabalhou dessa forma na nossa família. E aí a gente morava naquela cidade, e o meu desejo era sempre era de conhecer Dourados. Meu desejo sempre foi esse, era conhecer Dourados. Quando Deus me deu esse ministério de cantar rap, eu já tinha colocado no meu coração: hoje eu quero ir para Dourados cantar rap, hoje eu quero ir para Dourados desenvolver esse trabalho, fazer a obra, quero ganhar muito jovem naquela cidade. E aí chegou um dia que Deus realizou esse desejo. Eu vim para Dourados, eu estou aqui, eu vim pela fé, eu vim com a cara e a coragem, coloquei as minhas roupas dentro da mala e vim. Eu falei: seja o que Deus quiser, porque chegou o meu tempo e eu sinto que Deus vai me levar naquela cidade para fazer uma grande obra. E eu estou aqui, e eu louvo a Deus porque Deus ele tem me colocado de pé até agora.
E eu não tenho como agradecer a Ele, eu só tenho que louvar Ele pelo que Ele tem feito. Eu só tenho que louvar Ele porque Ele é maravilhoso, porque Ele tem me ajudado. Você pode ter certeza que Ele vai ajudar você também, se você se colocar na presença dEle. Esse ministério do rap que Deus me concedeu, ele não veio assim logo no momento da minha conversão. Eu me converti numa igreja que não tinha essa visão evangelística do rap, e por isso quando eu comecei a cantar eu ainda estava nessa igreja, e aí eu sofri muita perseguição. As pessoas chegavam para mim e diziam assim: cara, isso aí não é de Deus, esse negócio que você faz aí é do diabo, esse negócio aí não tem nada de Deus, o que você está fazendo com isso aí? Cara, olha, sinceramente, larga a mão disso aí, vai se converter, vai buscar Deus, porque você está no mundo desse jeito. E aí aquele me entristecia, eu falo assim: puxa vida, Deus, o Senhor me concedeu esse negócio aí, esse ministério para mim louvar o Senhor, para mim pregar a palavra, e os homens que eu considerava meus heróis, pregadores da palavra, que ganhavam alma, chega em mim e fala que esse negócio aí não vem do Senhor, meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí eu estava triste com aquilo. E aí eu comecei a orar a Deus para Deus me dar uma solução. E aí eu já estava no meu coração de ir para um lugar que me desse uma oportunidade. E aí surgiu um pastor, e esse pastor ele me deu uma oportunidade. Ele falou: caminha com a gente que a gente vai te ajudar a desenvolver o seu trabalho, vai desenvolver o seu ministério. E aí eu senti de Deus, falei: pô, se é Deus que colocou essa pessoa no meu caminho, então eu vou nessa caminhada. E aí aconteceu de eu ir para esse ministério, e aí Deus começou a agir. Foi aí que Deus começou a abrir as portas, comecei a desenvolver o trabalho, comecei a pegar mais a dinâmica, da coisa. E aí Deus abriu as portas, eu pude ir em vários lugares, em vários eventos, vários trabalhos evangelísticos. E aí eu desejei no meu coração, eu falei: agora que o meu trabalho está estruturado, que o meu ministério está fortificado na palavra, eu estou bem capacitado, agora eu quero ir para Dourados, quero conhecer a cidade que eu nasci, quero conhecer a minha cidade natal. E aí eu comecei a orar em prol disso, comecei a orar nesse propósito. E aí, de repente, assim, Deus colocou no meu coração e falou assim: vai pela fé que eu vou preparar tudo para você. E aí chegou um dia que eu falei assim: bom, eu vou chegar no final do ano, eu vou juntar dinheiro, eu vou trabalhar. E aí eu trabalhei, juntei o dinheiro, deixei um pouco de dinheiro lá onde eu morava, e aí eu juntei o dinheiro necessário para passagem, para mim vir, e aí eu acabei vindo. E aí eu cheguei aqui com a cara e a coragem, pela fé, sem saber o que me esperava, sem saber se eu ia ficar em algum lugar, em alguma casa, se algum irmão ia me abençoar com algum abrigo. Eu cheguei pela fé, eu falei: eu vou pela fé e Deus vai me abençoar. E aí eu vim, e aí acabei conhecendo alguns irmãos, e esses irmãos acabaram me dando abrigo, me deu uma casa para mim morar, comecei a morar com uma família nos primeiros 6 meses aqui na cidade. Aí depois eu comecei a orar para Deus preparar um lugar só para mim, um cantinho só para mim. E aí eu saí dessa casa, e aí foi Deus preparou um lugar para mim morar, onde eu estou morando hoje, e aí eu pude ver o que Deus tem feito na minha vida. Deus tem operado, no momento em que eu dobrei o meu joelho, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor opere na minha vida, que o Senhor faça a tua vontade. E aí Deus operou, Deus fez a vontade dele, e eu estou aqui pela fé, porque se não fosse Deus, eu não sei o que seria de mim. Talvez agora eu estava na rua, talvez agora eu estava me engano, talvez eu estaria agora nas drogas, estaria até mesmo me prostituindo, até mesmo para ganhar o meu sustento. Mas só que Deus não deixou eu trilhar esse caminho. Deus, Ele preparou tudo. Deus, Ele me guiou para mim estar aqui, para mim estar testemunhando essa vitória, para mim estar testemunhando que só Ele é Deus, que só Ele pode fazer o impossível. Para mim era impossível conseguir vir para Dourados. Eu falava assim, falava: cara, é impossível ir para lá. Mas Deus sempre colocava no meu coração: eu vou fazer o impossível, eu vou fazer, eu vou realizar. Você vai para lá e você vai fazer a minha obra, e eu vou cuidar de tudo. E eu estou aqui, estou louvando a Deus, estou glorificando o nome do Senhor, consegui um trabalho. Assim que começou o ano, eu já saí para entregar currículo. Eu falei: vou entregar currículo, vou conseguir um trabalho.
não esperou nem uma semana dos currículos que eu entreguei, já fui chamado para trabalhar. E aí faz 1 ano e 4 meses que eu estou trabalhando nessa empresa que eu estou hoje. E mês que vem eu já vou pegar férias, né? Trabalhei bastante, trabalhei muito, né? Peguei muito pesado, né? Estou forte. E aí eu agora vou ter direito a férias, né? Graças a Deus por isso. E eu louvo a Deus, porque Deus tem feito maravilhas na minha vida. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que age no momento certo da sua vida. Eu quero dizer para você que Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir no momento certo, Ele vai agir na hora em que você menos esperar. No momento em que você menos esperar, Ele vai falar assim: é agora é a hora que eu vou operar, agora é a hora que eu vou fazer. E pode ter certeza, meu irmão, que no momento em que Deus fazer, pode ter certeza que você vai adorar, você vai louvar, você vai engrandecer o nome dEle, e você vai poder testemunhar que só o Senhor é Deus. Amém? Assim como eu estou fazendo agora, né? Eu dei uma resumida aqui, o pastor me pegou meio assim, sem jeito, meio despreparado. Eu falei: puxa vida, eu vim para louvar, eu vim para visitar, eu vim para ouvir uma palavra, e quem tem que dar a palavra sou eu. Mas amém, né? Esse é o meu testemunho, um pouco do que Deus fez na minha vida, né? Se você crê, Deus também pode fazer na sua vida muito mais. Deus pode fazer coisas impossíveis, coisas que você nem imagina. Muitas vezes você olha para algo que você deseja e fala assim: nossa, será que um dia eu vou conseguir aquilo? Será que um dia eu vou conquistar aquilo? Mas eu digo para você, irmão, você consegue, você pode conseguir, porque a fé é capaz de mover montanhas, assim como a palavra do Senhor diz. Não quer dizer assim que você vai falar assim: ô montanha, ô árvore, sai dali e vai lá para o meio da rua, não. No sentido da palavra quer dizer assim, que se você ter fé mesmo, acreditar, o impossível vai acontecer. Se você acreditar e confiar em Deus mesmo, depositar sua confiança em Deus, pode ter certeza que acontece. Tem muita pessoa que quando ele entrega o coração para Jesus, quando ele entrega a vida para Jesus, ele não entrega a vida dele por completo, ele não entrega a vida para Jesus 100%, mas ele entrega somente 50% para Jesus. Muitas vezes ele entrega 50% para Deus e os outros 50% é para o mundo. Ou muitas vezes 50% é para ele curtir, para ele aproveitar. Mas eu digo para você, meu irmão, que Jesus ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade. Ele não quer você com o pé aqui na igreja e outro lado do mundo. Ele não quer você aqui adorando a Ele e aproveitando das coisas que estão lá fora. Porque Ele te escolheu para ser santo. Ele te escolheu para ser templo do Espírito Santo. Ele te escolheu para ser morada. Amém? A palavra de Deus diz assim que eu e você não pode servir a dois senhores. Ou você há de amar um e odiar o outro, ou há de odiar um e amar o outro. E a melhor opção para mim e para você é servir a Deus. É andar com Jesus Cristo, irmão. Mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que você sofra muitas dores, mesmo que você pise nos espinhos, meu irmão, eu quero dizer para você que no final você vai ter a sua vitória. Porque lá fora, o caminho, ele é largo, ele é espaçoso. Lá fora você vai encontrar tudo com facilidade. Eu poderia ter ido para o mundo, eu poderia ter aproveitado e falar assim: já que a minha família não vai mudar mesmo, já que a minha família vai ficar aí afundada, pô, eu vou para o mundo, eu vou aproveitar, eu sou jovem mesmo, minha família está aí, daqui uns dias meu pai morre, minha mãe morre, e eu vou ficar aí, eu tenho que aproveitar. Mas eu preferi escolher o caminho certo, irmão. Você tem que escolher o caminho certo também para a sua vida. Muitos jovens lá fora estão se perdendo agora nesse momento. Talvez muitos jovens receberam o convite para estar aqui, mas só que muitos deles rejeitaram, falaram assim: vou na igreja nada, vou fazer o quê? Aquele bando de louco, aquele monte de gente lá que não sabe, barulhento, fica pulando, sabe, fica gritando. Eu vou fazer o que lá? Eu vou para um lugar mais light, um lugar mais top. Vou beber minha cerveja, vou beber minha vodka, meu vinho, e tá tudo bem, vou me alegrar e tal. E é isso aí, vou pegar as menininhas, né? Vou pegar uma, vou pegar outra, vou pegar duas, três, e aí minha noite vai ser completa. Muitos jovens estão pensando nisso agora nesse momento. Muitos jovens estão dessa forma lá no mundo, lá fora. Se você passar aí na avenida, você vai ver muitos jovens fazendo isso nesse momento. Mas só que nós estamos aqui porque nós escolhemos o melhor caminho. Nós escolhemos a melhor opção, que é estar na casa de Deus. A alegria do mundo, ela é uma alegria passageira, ela é uma alegria que passa.
Hoje os jovens lá fora, eles estão alegres, eles estão curtindo, estão pulando,